que você não encontrará aqui são técnicas antiquadas do último século. Esquemas para vender gato por lebre, bajulações, roteiros batidos ou técnicas de fechamento forçado, que fazem você se sentir um enganador, destroem relacionamentos e servem apenas para aumentar a resistência do seu comprador. Esse é um dos livros que eu estou lendo aqui, que é o Objeções. E o mais interessante desse livro é a forma como ele aborda, eu ainda estou no comecinho dele, né? Mas a forma como ele aborda o jeito de você quebrar as objeções das pessoas sem que você engane, sem que você trapaceie. E o interessante disso é que eu li alguns livros de vendas, de persuasão no passado, lá em 1990, né? 1980 e alguma coisa, e eles tinham assim uma coisa bem interessante, que é eles era como se eles ensinassem o vendedor a ser desonesto mesmo. É justamente o que esse cara falou nessa página que eu falei no começo e que, putz, caiu como uma luva aqui, porque o punk de tudo isso é que isso ainda acontece, e é por isso que a gente tem aquele estigma do vendedor, né? Do vendedor chato, do vendedor insistente, aquela coisa, aquela imagem, quando você fala fulano é vendedor, e aí a gente acha, o cara nem sempre, ele vende qualquer coisa, ele nem sempre ele é honesto e tudo mais. E eu passei por isso. Eu tive um sócio que se gabava dessa capacidade, entre aspas, dele, né, de vender qualquer coisa para todo mundo. E eu fui um dos que depois eu me considerei otário por ter comprado a situação dele e ficar por 6, 7 anos meio que acorrentado a ele, porque eu não tinha como demitir todo mundo que trabalhava com a gente. Eram muitas pessoas, quase 20, e a gente não tinha condições, a empresa estava numa sinuca de bico lá. No final eu consegui me desvencilhar, mas essa situação, ela acontece não por causa dos vendedores, não é por causa do método de vendas, é porque as pessoas são desonestas. E aí esse jeito de explicar, esse jeito de ensinar que existia antigamente, acabava dando match com essas pessoas. E essas pessoas faziam as coisas todas erradas. E elas ainda tinham uma confirmação nos livros. É uma pena que eu não tenha os livros antigos aqui que eu tinha lido, e nem vou lembrar mais os títulos para poder colocar umas capas e dar os exemplos. Mas eram verdadeiros manuais de como roubar mesmo, de como passar a pessoa para trás. E ainda bem que gradativamente isso tem ficado mais evidente e acabado, né? É isso aí, minha reflexão de hoje pela minha leitura.